Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, na sua primeira parte diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Parte A e B do versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Diga amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Nosso tema de hoje é: intimidade é conquistada. Repita assim após mim: intimidade é conquistada. Meus irmãos, ao ler esses versículos aqui, nós podemos entender que Deus só estará perto de pessoas que se afastam do pecado. Deus não vai estar com alguém que vive pecando. Deus não vai estar com uma pessoa que não se dispõe em fazer a sua vontade. Deus não vai estar com alguém que de mentirinha serve a Ele. Não. Segundo o que nós lemos nesse capítulo 4 de Tiago, que todos aqueles que servem a Deus piamente, eles vão ter que resistir às tentações da vida. Ou seja, eles não poderão viver pecando. Olha para cá, ainda que nós somos pecadores por descendência, mas tem uma diferença de você ser pecador por natureza humana, porque nós somos descendentes de Adão, nós nascemos em pecado. O salmista diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, uma outra coisa é a pessoa que conhece a verdade e viver pecando. Por isso que Paulo escreveu lá na epístola aos Romanos, no capítulo de número 6, ele diz que a graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. E a partir do verso 1 do capítulo 6 de Romanos, Paulo faz uma pergunta para a igreja de Roma: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz: de modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você está morto para o pecado, como ainda você vai estar vivendo no pecado, depois de ter conhecido a graça de Cristo? Então, lendo aqui Tiago capítulo 4, eu percebi que intimidade é conquistada. Você não vai ser um crente santo, e a palavra santo no original da Bíblia quer dizer separado. Uma pessoa separada do pecado, escolhida por Deus para viver uma nova dimensão de vida, tá? Quem está em Cristo, a Bíblia diz, nova criatura é. As coisas velhas, tá? E coisas velhas aí fala dos costumes pagãos, fala dos pecados que a gente vivia neles, as coisas erradas que a gente fazia. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós morremos para o pecado. Então aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher, ou seja, uma nova criatura, criado em Cristo Jesus
para uma vida pia, piamente, uma vida santa, santamente, uma vida reta, retamente. É diferente. Agora, nada vem de graça, tem um preço. E intimidade se conquista, é conquistada. Pastor, mas está escrito isso? Está entre linhas. Olha o que diz o verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha aí, se não fizer isso, se não for sujeito a Deus, e ser sujeito, irmão, não. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Como é que você vai viver uma vida para Deus e ainda está em conformidade com esse mundo? A Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá. Você tem que conquistar o seu espaço. Intimidade é conquistada. A Bíblia diz lá em Amós 3:3: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Como é que Deus vai estar com você, se você não está de acordo com a sua vontade? Se você não é sujeito a Deus, se você não é sujeito à vontade do Senhor. Por isso que eu vejo aqui entre linhas esse tema, que intimidade é conquistada. Olha, veja o que está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí, se você achar que o problema não está apenas em você, mas também no diabo, porque nem tudo é o diabo. O nosso primeiro inimigo é a própria carne. Nosso primeiro inimigo é a carne. O segundo é o mundo. Terceiro, Satanás. Você vê que ele está na escala de número 3. Primeiro, a carne. Segundo, o mundo. Está na Bíblia. E terceiro, o diabo. Então nem tudo é o diabo. Tem gente que peca, aí vai culpabilizar o diabo. É o diabo. Pastor, foi o diabo que me enganou. Não, foi o seu coração. Se deixou levar pela mentira, pelo engano, pelo pecado. Então, intimidade é conquistada. Você tem que ser sujeito a Deus. Até porque nós temos alguém que está de olho em nós. Sim ou não? Sabe quem que é? Ele habita conosco, ele está em nós, que é o Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui, no versículo de número 5, Tiago 4:5, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Deus tem ciúme de nós. E essa palavra ciúme, no original do grego, é traduzido por zelo. Não é que o Espírito Santo é ciumento, o Espírito Santo é zeloso. Por isso que Paulo escreveu à igreja de Corinto, lá no capítulo de número 11, versos 1 e 2, ele diz: eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque eu estou lutando para apresentar a vocês a Cristo como a virgem pura, sem mácula, sem defeito algum. Então preste atenção, o Espírito que em nós habita, ele tem ciúme. E quando a gente começa a ceder espaço ao pecado, você vai se distanciando de Deus. E a Bíblia manda chegai-vos a Deus. Está no condicional. Por quê? Porque intimidade é conquistada. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Mas como é que se chega a Deus?
é você não entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque se ele tem ciúme ou zelo por nós, e ele está em nós, você vê que quando você faz qualquer coisa errada, às vezes alguém diz é a consciência. Não é a consciência. Porque a nossa consciência pode nos enganar. Porque Jeremias escreveu lá: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Aí Deus responde: eu, o Senhor, eu esquadrinho o coração do homem, para dar a cada um conforme as suas ações, as suas obras. Então até o coração, até a nossa consciência pode nos enganar. Agora o Espírito Santo de Deus não se engana, e ele habita em nós. E você percebe que quando você faz qualquer coisa, responde mal a alguém, você desobedece a palavra, você infringe o mandamento, logo a sua consciência, mas na verdade não é a consciência, é o Espírito Santo que habita em você. Você fez algo errado, você não deveria, a não ser que a pessoa já está com a mente cauterizada, que aí peca e vai pecando e não está nem aí. A mente já cauterizou, está cauterizada pelo pecado. Aí ele vive pecando sem nenhum arrependimento, sem nenhuma contrição. Aí ele vive pecando. Por quê? Porque perdeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos faz lembrar até daquilo que nós pecamos ou falhamos. O Espírito Santo diz: é Santa Ceia, peça perdão. Quantas pessoas que às vezes estão num culto de Santa Ceia e elas se sentem incomodadas, e elas não põem a mão no prato, não tomam a Santa Ceia, se primeiro não chegar para a irmã, que talvez teve uma desavença, alguma coisa entre elas, e ela não toma a Santa Ceia se não primeiro conversar com aquela pessoa e se acertar com ela. O que é isso? Ação do Espírito Santo em nossa vida. Porque o Espírito Santo, ele tem zelo por nós. Ele tem zelo. E diz: antes da maior graça. Aí diz: portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Então quando você é sujeito à vontade de Deus, como diz o verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, você se inteira dentro da vontade. Mas tem umas irmãs sapatinho de fogo, que quando isso acontece, elas vêm para frente, ali perto do endemoniado, põe a mão, sai em nome de Jesus, e ajuda o pastor, expulsando aquele demônio. Não tem medo, porque tem autoridade de Deus na vida. Sabe que aquele que é nascido de Deus, está escrito que o maligno não lhe toca. Esse negócio de alguém está fazendo um despacho aí, uma macumbaria contra mim, e o senhor ora: você é crente ou não é crente? Você vai ter medo de despacho na encruzilhada? Você vai ter medo porque alguém falou que vai fazer feitiço contra você? Vou pegar. Pastor, pegou meu nomezinho e colocou na boca do sapo. E diz que costurou a boca do sapo. Assim que o sapo morrer, eu vou morrer também. Uma irmã chegou para mim falando um negócio desse. Pastor, pegou o meu nome, colocou na boca do sapo e costurou. E aí, como o sapo, quando o sapo morrer, eu vou morrer também. Falei: para com isso, irmã. A irmã é crente em Jesus, e a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você vive uma vida de sujeição a Deus,
O diabo maligno não lhe toca, porque está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir dele. Ele tem que ver Deus em você. Ele tem que ver a autoridade espiritual em você. E é ele que vai fugir de você. Não é você fugir dele. Não. Ele vai fugir. Mas o versículo chave é o versículo de número 8, que diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Você vê que são recomendações da Bíblia para ter uma vida de intimidade com Deus. E intimidade é uma vida de conquista. Intimidade é conquistada. Você vê, primeiro o verso 7 manda você ser sujeito a Deus na sua inteira vontade. Não é parcial, não é mais ou menos. Não é aquele crente que finge ser crente, finge conhecer a Deus. Não, mas é aquele crente que ele sabe que ele é propício até desobedecer e a pecar. Mas ele sabe também que quando ele peca, imediatamente ele se dirige à fonte do perdão, pede clemência a Deus e ele é absolvido. Jesus o perdoa, tá? E o purifica também. Isso é lindo, essa palavra. Então, intimidade é conquistada. Primeiro, você sendo sujeito a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O segundo item aqui desse tema, intimidade é conquistada, é você se achegando a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Não tem jeito. Deus não vai estar comigo se eu não quiser estar com ele. Eu gosto muito de uma palavra que está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, os versículos 1, 2 e 3. Diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha as palavras-chave, em concordância com aquilo que eu estou falando aqui. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Olha a palavra-chave do texto. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, está no condicional, depende de mim, depende de você. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Aí está dizendo: se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o que vai acontecer? Ele vos deixará. Eu estou preocupado, é claro, como pastor, porque nessa pandemia, o que tem pessoas que, ao invés de se aproximar de Deus, pastor, mas a gente está numa crise, Deus sabe, tem pandemia, tem, mas você é crente, você é cristão. E um dos versículos que eu gosto muito na Bíblia é o Salmo 73, o versículo de número 28. Salmo 73 e o verso 28. O salmista diz: mas para mim, aleluia, para mim, eu não sei se para vocês, mas ele diz para mim, Asaf, ele diz: para mim, bom é aproximar-me de Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Para mim, diz o salmista Asaf, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras.
Só que o verso anterior é verídico. Está escrito que todos aqueles que se alongam de Deus perecerão. Os que se afastam de Deus perecerão. E Deus destrói. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando-se. Eu falei aqui sobre ser crente apóstata. É você abrir mão da autêntica fé em Jesus. É você abrir mão da autêntica fé em Deus. Deus tem destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Se desviam do caminho. Mas eu fico com o versículo 8. Aí ele diz: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Então, voltando para o texto: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Isso é automático. Aqui está você. Aqui está Deus, né? De lá para cá, à direita. À direita. Você dá um passo para Deus, Ele dá outro para você. Você mais um, Deus mais um. Daqui a pouco você vai estar assim com Deus. Agora não pensa você, Deus quer te abençoar, mas você não vem na igreja orar. Deus quer fazer você prosperar, mas você não faz por onde? Não é dizimista, não é fiel, não faz nada para a obra de Deus. Você quer pregar, mas não lê Bíblia. Você quer crescer espiritualmente, mas não estuda a palavra. Você não vem nos cultos de ensino. Irmão, não tem por onde. Se você quer crescer na graça, no conhecimento de Deus, você precisa ter uma aproximação dele. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Como ter uma vida de intimidade? Como ser íntimo de Deus? Primeiro, se sujeitando a Deus, deixando que a sua soberana vontade venha impeirar na sua vida. Segundo, como ser íntimo de Deus? Porque intimidade é conquistada, é você se achegando a Deus. Irmão, vamos nos aproximar mais de Deus. Tem tantas coisas nessa vida que nos afasta de Deus, nos leva para outros caminhos. E se você não vigiar, você não consegue buscar a Deus hoje. Você não vai ter tempo para orar. Tem alguns dias eu oro em casa. Ora nada, irmão. Tem gente que nessa pandemia eu não estou na igreja, mas estou orando. Dá nada. Não tem tempo. Eu disse ontem aqui do apóstolo São Paulo, que estava em Filipos, não tinha lá uma igreja estabelecida, um lugar para oração. Eles dizem: não, a gente não pode ficar sem orar. Eu não consigo, eu morro. Se eu viver sem orar, eu vou morrer, porque a oração é o meu combustível. Disse Paulo. Ele disse: vamos abrir as portas da cidade, vamos sair aí. E eles foram lá para junto do rio, à beira do rio, orar lá. Então não tem desculpa para você que quer ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade. É só você se sujeitando a Deus. E em segundo lugar, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E a terceira coisa, para terminar: primeiro, sujeição a Deus. Segundo, você se achegar a Deus. Terceiro, limpai as mãos, pecadores. Limpai
as mãos pecadores. Deus não tem nenhuma associação com o pecado. Não. Deus é luz, diz a Bíblia, e não há nele treva alguma. Quem quer ter uma vida de íntima comunhão com Deus, se você quer ser íntimo de Deus, você precisa se afastar do pecado. Você não pode ter a voz melodiosa de Jacó e as mãos cabeludas de Esaú. As mãos que pretendem limpar outras pessoas, primeiramente precisa estar limpas. A Bíblia diz: limpai as mãos, pecadores. Limpar as mãos aqui quer dizer limpar o coração. Você lembra de uma cena que está lá em João 11? Jesus pega uma toalha, uma bacia com água, e naquele ato de Santa Ceia ele começa a lavar os pés dos discípulos, ensinando a lição da humildade. Quando chega a vez de Pedro esbarra para trás e diz: Senhor, nunca lavarás os meus pés? Na verdade, eu deveria lavar os seus pés. Jesus disse: olha, o que está limpo não precisa ser lavado. Irmão, você não vai ter Deus, você não vai ter uma vida íntima com Deus, primeiro, se você não for sujeito a Deus, se você não fizer a sua parte de se achegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus não vai estar com uma pessoa que não quer estar com Ele, tá? O crente fica agora, a gente pagando o preço aqui na segunda-feira e ele em casa. 6 horas por mim, irmão, para Deus me dar vitória? Irmão, a gente ora, mas Deus não vai dar vitória, não. Deus não dará glória a nenhum preguiçoso, até porque o céu não é lugar de ociosos. Não, ele não vem pagar o preço, não vem orar. Mora na esquina da igreja, não vem adorar, não vem buscar o Senhor, e depois quer milagre. Eu fico olhando assim, não vai acontecer nada. Intimidade é conquistada, primeiro, numa vida de sujeição a Deus. Segundo, você se achegar a Deus. Terceiro, ter as mãos limpas. As mãos aqui é todo o corpo. Jesus disse: ó, todo o corpo está limpo, então por isso eu estou lavando só os pés de vocês. Você tem que ter o coração limpo, até porque lá em Mateus capítulo 5 Jesus disse: bem-aventurado os limpos de coração. Ter as mãos limpas aqui significa pureza de coração. Quando a Bíblia dá testemunho de Jó, o próprio Deus dizendo: quem há na terra semelhante ao meu servo Jó? Homem sincero, íntegro, que temem a mim e ainda se desvia do mal. Jó se desviava, ou seja, ele estava andando por um caminho, aí vinha lá o murmurador, querendo falar mal da igreja, do seu pastor, das irmãs. O que ele fazia? Se desviar do mal. É você, nem vou chegar perto. Aquela rodinha lá é rodinha de escarnecedor, está falando mal da vida alheia. Você corta, volta, porque você sabe que lá reside o mal. Você cai fora. Então, ter as mãos limpas aqui do pecado é você não se associar com o pecado, mas é você fazer conforme diz o verso de número 9: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos, pois,
é o quarto item. Quer ter uma vida de intimidade? Intimidade é conquistada. Seja humilde. Não acha que você já chegou no patamar total de santidade, ou no grau maior. Mas esse crente é santo. Que nada, irmão. Você dá um vacilo aí, o diabo vem te dar uma rasteira. Pum. Cadê a santidade? Aqueles pregadores, eu já vi pregadores dizendo: irmão, levanta o pé aí, nós vamos pisar na cabeça de Satanás. Quando você pisar, depois de 3 batidas assim, você ainda vai fazer assim, um esfregar. Aí dá um mês, o diabo armou para a vida dele, pum, caiu. Ou seja, ele cutucou o diabo com vara curta. Então cuidado, sujeição a Deus. Segundo lugar, você se achegar a Deus. Terceiro, lavar as mãos, né? Ter as mãos limpas do pecado. E em quarto lugar aqui, humilhai-vos, pois, perante o Senhor. E o que vai acontecer? Ele te exaltará. É meu sério. Quando Deus deu esse testemunho, rara vez na Bíblia, raramente, tá? Você encontra Deus elogiando alguém. Mas eu vejo isso na pessoa de Jó. Deus, ninguém há na terra semelhante o meu servo Jó. Deus depositava tanta confiança em Jó, que entregou ele nas mãos do inimigo, do maligno. Você já pensou, irmão? Deus dá autoridade para Satanás para tocar numa vida? Isso é porque Deus confiava na integridade de Jó. Quantas vezes, irmão, uma lutinha tão pequena, Deus permite, na sua vontade permissiva, Ele permite, só para ver qual é a sua atitude. Se você é um crente, não é sanguinário, mas um crente de fé, um crente que tem resiliência, um crente que tem poder de superação. Não é um crente mole, aquele crente mole. Qualquer vendaval, que vendaval? Qualquer ventinho, pum, derruba ele no chão. Não tem estabilidade na fé, não tem uma vida com Deus de oração, não tem conhecimento da palavra. E quando o crente não tem conhecimento da palavra, ele é ludibriado, vem o diabo com palavras lisonjas e derruba ele é enganado pelas pessoas, o diabo engana ele, porque o diabo vem com sapatinho de veludo, engana ele, porque não tem conhecimento da palavra. Jesus, com conhecimento da palavra, o diabo deu a primeira investida. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele diz: não. Se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Ele diz: não. Se tu és o filho de Deus, está vendo? Colocou num telão: esta é a glória deste mundo. Eu vou te dar tudo isso, se tão somente você se prostrar e me adorar. O diabo disse: não. Conhecimento da palavra. Porque quando Jesus disse não, ele dizia: está escrito. E se está escrito, é porque Jesus leu, é porque ele conhecia. Quantos que querem ter uma vida de intimidade com Deus? Então diga assim comigo: intimidade é conquistada. Diga assim: a partir de hoje eu vou conquistar a minha intimidade. Amém?